tipos de terreiro que você não deve frequentar. Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do TJR. Será que a gente tem terreiro que a gente deve evitar? Pesado, né? Você fala assim, mas quem que são essas duas que falam que tipo de terreiro que eu não devo ir? Eu vou te explicar por quê, mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ser membro, a gente tem muitas coisas legais. Além da pessoa, né, tá tendo uma aula estruturadinha ali, que ali a gente tem tempo para isso, a gente também está disponibilizando coisas como uma palestra que a Paty vai fazer e todas as outras, né? Agora no dia 27, uma palestra presencial. 27/7 às 20 horas lá no nosso templo. Exatamente. Olha, se você estiver aqui em São Paulo, ó, vem pra cá. Vem fazer, se inscreva, porque as vagas são limitadas. E é muito interessante que acabou ficando os dois, né? 27/7, né? 27/7. Na Umbanda é um número favorável. Bom, o 7, né? Mas aí 27 para quem 7. é numerólogo, vai somar todos para ver que número que dá. Depois eu vou até ver que número que dá no final. Muita confusão aí, vamos voltar aqui para base. Mas assim, a gente dá muita aula estruturada, tem algumas aulas também que... Vídeos exclusivos. Tem alguns papos assim com as entidades, né? De vez em quando a gente disponibiliza pra gente poder aprender mais também. Então, direto da fonte. Então tem muitas coisas que dá para a gente poder ampliar ainda mais. De qualquer maneira, tudo que a gente pode um pouco mais, a gente dá aqui também. Mas Exatamente. É que é diferente, lá é estruturado, tá mais perto, a gente vai promover aulas ao vivo agora também. E sem mais delongas, aí você vai falar, meu Deus, mas como assim eu não devo frequentar? Eu vou explicar, é simples assim. Bom, antes de mais nada, antes de você começar a falar, a gente sempre deixa muito claro que a gente não traz... Ah, você ia lá, a gente nem combinou. Porque é um bate-papo, então a gente vai conversando aqui sobre o tema junto com vocês. Mas a ideia aqui é a gente apenas trazer parâmetros. Porque muita gente chega pra gente, a gente recebe muitas pessoas com dores, né, Paty, de terreiros, que passaram por situações que você fala... Mas, né, isso aqui não é Umbanda, isso aqui, de repente, já estava te indicando que era uma coisa ruim para você estar ali. E são pessoas que, às vezes, não têm parâmetro, nunca foi para um terreiro e não sabe como funciona. E quando você não tem parâmetro, tudo é normal, deve ser assim mesmo. E com isso, você se coloca em risco. Às vezes fica um tempo maior do que o necessário num processo que vai te trazer mais mal do que bem. Depois vai se arrepender. O nosso canal ele é voltado à parte comportamental da Umbanda, no sentido de o nosso comportamento dentro da ritualística, o nosso comportamento na vida, a Umbanda na nossa vida, no dia a dia, nas nossas práticas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. E esse tema ele tem uma coisa importante, né? É alertar para quem está frequentando, para quem é novo na religião, para quem não conhece sobre a religião, e para quem está sofrendo dentro da religião, porque a religião não é para isso, não é para você sofrer. Ela não é para trazer sofrimento, exatamente. Até para você que não tem um parâmetro vivido, tem um parâmetro minimamente teórico, reflexivo, para pensar se aquilo que você está seguindo, se aquela religião, se aquela casa, se aquela forma de trabalho tá te fazendo bem e é o que você quer. Agora, a gente não está aqui para dar, né, ordens e nem definir nada, porque a gente tem um livre-arbítrio que as entidades ensinam a gente a respeitar, que eles próprios respeitam. Mas o tema ele existe por quê? Porque é o tipo de terreiro que você não deve frequentar se estiver te fazendo mal. Se você estiver te trazendo não desconforto, quiser, exatamente. Né? Se isso estiver te incomodando. Porque o livre-arbítrio ele vai estar presente, então você tem direito de escolher, mas é importante que você tenha pelo menos o parâmetro de, olha, isso aqui é um sinal de alerta, isso aqui talvez não fosse tão legal para você estar ali. E tem um detalhe também muito importante que vale lembrar, que não existe verdades absolutas, não existe o melhor terreiro do mundo. Pode até existir um dos piores terreiros do mundo, depende do que se fazem. Mas que tudo é delicado, né? Tudo é muito delicado. Porque, na verdade, a gente está lidando né? com o ponto de vista de outras pessoas. Eu posso muito bem dizer que um terreiro X, ele não é bom, mas ele não é bom em relação a... Então, a gente precisa entender. Às vezes ele não é bom, às vezes ele é um terreiro maravilhoso, um terreiro fantástico, isso que acho que vale lembrar. Sim. Um terreiro que faz um trabalho sério, um terreiro que vive a ritualística ali, vive o sagrado.
Mas às vezes esse dirigente, muitas vezes ele não, porque tem isso também. Sim. Às vezes ele não agrada um ou dois, né? Não, então, e outra coisa, né? Eu não posso dizer que o terreiro é ruim. Nós podemos dizer que talvez ele não tenha uma liderança que eu gostaria que ele tivesse. Que ele nós temos 2 cuidados aqui importantes, né? Primeiro, que a gente não está trazendo nenhuma verdade absoluta, só apenas reflexões para vocês refletirem sobre o assunto, sobre a sua casa, sobre a sua escolha, sobre o que te faz feliz, sobre aquilo que você quer para sua vida, e dar a oportunidade de um parâmetro para quem ainda não passou por outras casas para tê-lo, né? E também, né, a gente está aqui para trazer uma visão fria da religião, sem a emoção, sem a coisa, porque ela é bonita, ela tem muitas coisas boas, mas a gente tem que olhar a coisa de uma forma fria, não, e né? sem contar, eu acho, mais maduro. Mas sem contar que eu acho que a gente poderia até começar da seguinte forma, e aí isso veio como um estalo agora, eu acho que é importante a gente falar. Nós precisamos, porque o que a gente faz quando a gente se relaciona com as pessoas? A gente interage, a gente se comunica e a gente interpreta. Então, não tem um lance também de eu me relacionar com as pessoas, com aquele meio, com tudo isso, e depende de como eu estou enxergando tudo. Porque o que não é bom para mim pode não ser bom para você. Exato, era isso que eu ia falar, na verdade, né? O que acontece? A gente vai trazer aqui alguns itens, né? Alguns tópicos, alguns itens eu já imaginei você tirando alguma coisa da sacola. É verdade. Esse é o item 1. Mas assim, a gente vai trazer alguns temas principais no sentido daquilo que você precisa olhar e que é relevante. Muitas vezes a gente vê gente saindo das casas, porque quando chega na nossa casa, eu fui tantos anos de uma casa. Hoje mesmo eu estava conversando no WhatsApp com um rapaz que queria visitar a nossa casa, que foi visitar, gostou, falou que gostou muito da energia e tudo. Ele frequentou 15 anos uma casa e saiu por questões de discordar de algumas coisas do dirigente. Mas esse eu estou trazendo porque é recente, mas a gente tem muitos casos Inclusive, assim. Os exemplos que a gente dá aqui, a gente sempre distorce. A gente nunca fala o nome de ninguém, a gente distorce as histórias, a gente muda um pouquinho. É a história pela história, né? A história pela história principal... só para dar alguns exemplos, mas sim, são casos desse mudar tipo. Um pouquinho que a parte quis dizer não é a história verdadeira, mas sim... Às vezes o nome da pessoa, às vezes, né? Distorce a profissão, a idade. Coisas que não são relevantes, porque o importante aqui é só apenas o estudo de caso, né? A situação real que existe. A gente tem... A situação real que existe ficou redundante, né? Mas a gente recebe muita gente que fala, eu fui de uma casa, saí pelo motivo X, estava num lugar e saí pelo motivo Y. E muitas vezes a gente vê... Como a gente já aconselhou pessoas que mandam no nosso direct, pedido de ajuda, estou passando por tal situação, relata ali e tudo. De visão mesmo, essa questão de ótica, essa questão de você ter ali uma visão em cima da sua interpretação. E eu costumo dizer que interpretação, com todo respeito, é uma merda. Poucas pessoas sabem fazer, geralmente está um pouco longe da realidade. E geralmente te leva para um caminho de uma conclusão errada e aí uma ação errada em cima da sua conclusão. Então é complicadíssimo isso. Existem situações que claramente, visivelmente, são discrepantes. Não, às vezes então, acho que trazendo um pouco mais para o nosso universo. Acho que, assim, na verdade, porque vai chegar uma hora, a gente precisa discorrer sobre isso, né? Então, trazendo aqui para o nosso universo. De novo, eu fiquei numa casa com muita gente, escutei muita gente falar muitas coisas. Eu ia dar o exemplo desse. E também já vi muita gente sair de lá super mega descontente, dizendo que a casa estava degringolando, que virou comércio, que agora isso não presta mais e tal. Isso eu tô indo no superficial. É claro que tem a discrepância, né? Que aí mexe com valores morais e tal. Eu acho que antes da gente dizer, porque eu acho que isso deve ter acontecido com alguém aqui, o fato de você ter saído de um lugar, depois, quando você começa a amadurecer bem, que você também abre a sua casa, você fala, nossa, gente, acho que eu antes pegava meio pesado, talvez eu tinha uma visão, né? Não, é muito fácil. A gente pode associar com alguém que é promovido. Você fala mal do chefe, xinga o chefe tira meu sangue, o chefe não ajuda. E aí, quando você é promovido e você é o chefe... Aí a sua visão muda de como quando você era... agora eu entendo porque que ele tirava o sangue. Você sabe que eu passei por isso. Eu passei por isso. Mas isso não desabona muitos comportamentos inadequados, né? Eu
Eu trabalhei numa empresa onde eu coloquei indiquei mesmo uma pessoa que na ocasião ficou acima de mim e hierarquicamente. O que acontece com o ser humano? O ser humano, ele é uma caixinha de Pandora, né? Então, você entra de um jeito e muitas vezes você sai de outro. É igual a vitamina C do limão, por exemplo. Né? Tem um estudo, né, que explica isso. Eu não vou adentrar porque, enfim, mas que quando o limão entra por dentro do organismo, ele não tem mais a vitamina C que precisa. Enfim, ele tem uma mudança aí na composição dele quando entra no processo do nosso organismo. Então, é mais ou menos igual a algumas pessoas, né? Às vezes, por exemplo, quando eu indiquei essa pessoa, eu lembro que eu já tinha trabalhado com ela, mas a minha visão era uma, e a pessoa também era outra. Ou ela era a mesma e eu tinha uma visão diferente. É o que eu falo da interpretação, né? Então, assim, pra mim, eu indiquei uma pessoa super honesta, uma pessoa que eu julgava que poderia estar naquele cargo, que eu julguei também muito sério. Eu também julguei, até por trabalhar ali, uma pessoa responsável e que tinha as estratégias necessárias para fazer aquela empresa crescer. Só que a gente precisa entender uma coisa interessante. Quando você está diante de uma pessoa, você está diante das suas emoções. E aí, você não sabe o que acontece no meio de um núcleo, de uma inteligência muito maior, de um setor muito maior que o seu, e que quando aquelas portas se fecham, você não sabe o que acontece na totalidade. Né? Então, as pessoas, elas, por alguma razão, elas mudam. Elas mudam completamente. E foi exatamente o que aconteceu. Tem pessoas que o poder sobe para a cabeça. Tem pessoas que... E sobe na cabeça por quê? Porque é mexido com a vaidade. O outro já começa a perceber quem o fulano é. E já começa a usar aquilo. Vai dando poder. Vai falar. E o cara, ele vai perdendo o senso. Ele vai perdendo o rumo. Ele vai perdendo a moral. Muitas vezes perde os bons costumes, enfim. Enfim, que ele entrou numa situação onde ele saiu prejudicando muitas pessoas. Muitas mesmo. Eu fui uma das pessoas mais... inclinar. Inclusive, a Umbanda me ajudou muito nesse processo, naquela ocasião. Porque... Como você interpreta tudo, né? Porque como você interpreta tudo. Claro, a gente fica... Porque qualquer um de nós, né? A gente tem essa coisa do senso de justiça. Putz, não, mas que injusto. Por que ele fez isso comigo? Por que eu coloquei uma pessoa lá? Por que isso aconteceu e tudo mais? Anos depois, sabe que ele era o tipo de pessoa que ele não precisava de ninguém para prejudicá-lo. Ele era aquela pessoa que as próprias ações... já falava por si, o né? desabonava, né? O tempo todo os seus comportamentos. Ele tinha muitos comportamentos desajustados. Depois veio assédio moral, depois veio muitas coisas que começaram a acontecer. Começaram... A água meio que abaixou e a gente começou a ver a sujeira que tinha. Enfim, houve ameaças, muitas coisas pesadas mesmo, assim, de forma muitas vezes sutil, como a gente sabe que acontece em muitas organizações. E aí anos se passaram, eu fui me especializando e tal, e muitas coisas aconteceram. E ele saiu, foi demitido, inclusive, na ocasião, por justa causa, por uma situação bem pesada que aconteceu. E no meio de tudo isso, eu e mais 3 pessoas, naquela ocasião, a gente acabou, fomos promovidas. E aí, quando você tá num degrau, você tem uma visão. Quando você sobe um degrau, você já começa a ter uma ponta de algo que você não estava conseguindo enxergar. Quando você sobe 1 mais ou 2 degraus, você consegue já enxergar aquilo que você nunca imaginou nem que existia. Então, a sua visão, ela muda. A minha visão mudou porque o meu ângulo, a minha posição, ela mudou. Exatamente. Né? Então, de novo, não estou dizendo que o cara virou um santo, mas justificou, melhor, explicou porque ele mudou o comportamento dele. Tanto é que muitas outras pessoas acabaram se corrompendo numa situação muito delicada por conta desse poder, né? Desse poder que foi dado. Então a gente precisa ter muito cuidado. E a Umbanda, de novo, na prática, ela me ajudou nisso. E por que eu trago a questão da Umbanda na prática na nossa vida? Porque houve nesse momento, nesse processo, nesse interim todo, eu estava sentado numa mesa de uma reunião. E sabe quando você sente sujeira no ar? Quando você sente alguma coisa errada no ar? Eu estava sentada assim e aquilo me assustou bastante.
Eu tava sentada no meio de uma reunião, era, tipo, sei lá, devia ser 2 horas da tarde, eu tava nem pensando em nada de reza, de religião, de nada disso. Eu tinha muito essas duas coisas muito separadas, mundo corporativo, espiritualidade. Eu não tinha essa coisa de misturar. Para mim, a espiritualidade era nas quartas-feiras, o lugar que eu frequentava era de quarta, eu ia para lá à noite e tava tudo lindo. De repente aconteceram algumas coisas, o ar estava estranho na empresa aquele dia, mas tudo bem. E eu escuto uma risada do meu Exu. Mas assim, olha, para quem já ouviu aquela gargalhada, eu me assustei. Foi tão alto, olha, até me arrepia de falar. Foi tão alto que eu olhei pro lado assim, eu falei, meu Deus, de onde que saiu essa gargalhada? Eu fiquei muito assim, tanto que eu levei o caso pro meu dirigente na ocasião e expliquei para ele o que aconteceu. Deu 7 dias, no máximo isso. Deu 7 dias e aconteceram várias reviravoltas e muitas coisas começaram a sair assim do fundo. Ou seja, e aí eu comecei a perceber que a espiritualidade está com a gente o tempo todo. Aí você fala, Patrícia, mas é uma coisa muito óbvia. É óbvia para mim agora, mas não era óbvia para mim antes. E eu vou te dizer, eu ainda vivo no mundo corporativo de forma indireta. E vou te falar, as pessoas elas são alheias, até mesmo, muitas vezes, quem tem uma religião. Ou seja, o quanto nós não vivemos trazendo a Umbanda, né? A Umbanda para a nossa vida na prática, ou até mesmo outro tipo de religião. E eu não estou dizendo que a gente tem que estar orando o tempo todo, rezando o tempo todo, pedindo para um, falando com o outro, não. É a gente buscar na fé raciocinada uma inteligência de agir melhor, com mais critério, com mais criticidade e procurando fazer uma interpretação sem julgamento. Porque muitas vezes você está no meio de uma situação, vivendo algo que é aí a chave de muita coisa que precisa acontecer na tua vida. Antes de você expor isso, deixa eu só te trazer um outro caso. Uma ocasião, eu decidi mexer com um grande vespeiro na empresa. E eu precisava... E aí eu estava desconfiada de algumas coisas que estavam acontecendo, porque a gente vendia muito. A gente colocava milhões na empresa e a empresa dizia que estava sem caixa. Um dia eu falei, não, tem alguma coisa errada, tem alguma torneira aberta. Eu era do comercial. E aí eu comecei fazendo um network, né? Aumentando a minha rede de relacionamento dentro da empresa para poder entender o que estava acontecendo. Eu tinha um cargo de confiança, isso me permitia navegar na empresa como um todo. E aí eu, chegando pro dono, eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais a gente vende, menos a gente tem para trabalhar de caixa, tem alguma conta que não tá batendo. Que torneira é essa que tá aberta? Eu acho que era legal a gente ver. Aí uma meia dúzia desconversou e tudo mais. Aí um belo dia, como eu era do comercial e o negócio tava doendo para mim, não como justificativa, mas como para entender o processo, porque eu sabia que da minha parte, margem boa, e tem aquilo também, né? Às vezes você tá vendendo bem com uma margem ruim. Então, quer dizer, realmente justifica o fato da empresa não ter caixa. Então, entra dinheiro, mas se você não tem margem, você tá vendendo, digamos assim, no vermelho, realmente a empresa não vai lucrar. Mas não era esse o caso. Então, é por isso que isso me moveu a ter que adentrar na situação. E aí, bom, enfim, resumo que um dia eu me meti na fábrica e aí eu falei, a gente precisa fazer toda uma limpeza aqui. Vamos fazer uma limpeza geral mesmo. Chamei 4 pessoas da minha equipe, na época, mais 3 de outras equipes. E falei, vamos fazer uma geral, porque tá faltando um produto, tem alguma coisa errada, não sei o que tá acontecendo. A empresa devia ter uns 40 anos. Bom, enfim. Enfim, que foi um sábado, a gente entrou 8 horas da manhã, saímos 10 horas da noite. Foi assim, intenso. Tinha uma parte da empresa que tinha pó até passando do dedo. E são coisas que depois a gente vai aprendendo, né? A empresa também é um organismo vivo. E ela também precisa estar limpa, ela precisa também ser energizada, ela precisa se cuidar. Aí que religião que o cara vai ser? Bom, aí é que ele escolhe. Mas precisa, porque você concentra muitas pessoas, muita gente, é energia, né? Então você tem ali alguma coisa acontecendo no meio de tudo isso. E é importante os empresários abrirem para isso, a cabeça, né? Enfim que... Aí quando deu umas 8 e pouco da noite, mais ou menos, eu tava muito cansada. E a empresa já tava fechada. Bom, já tava fechada mesmo porque era num sábado isso. Aí eu desci pra tomar uma água, assim, e tava tudo escuro, né?
Para quem vem de indústria sabe, é meio fúnebre, né? Uma indústria com maquinário. Não sei se você já entrou em uma indústria, ver tudo aquilo ligado, pessoas se movimentando e tal. Mas quando você vai que não tem ninguém, é fúnebre, parece um cemitério de metais, assim, é um negócio muito louco. E aí eu desci. Então, no fundo dessa fábrica tinha um escritório. Aí eu entrei e sentei assim um pouquinho para respirar. Eu lembro que eu tava toda suja, tal, de pó e tudo. De repente, eu vi um homem elegantíssimo, sentado. Ele estava sentado, isso na clarividência. Ele estava sentado assim. Ele parecia que ele tinha um chapéu, mas eu não consigo dizer se era uma cartola, se era um chapéu. Mas homem de época. Ele estava sentado com uma cartola, uma camisa. Bom, se o médium nosso for ouvir aqui, vai dizer que é o Caveira. Eu não tenho certeza, sei, tá? Não tenho certeza, realmente, não vou falar aquilo que eu não sei. Mas ele estava sentado muito elegante, sentado reto, como que normalmente a gente não consegue fazer. Magro, de perna dobrada. E ele me olhava assim de lateral. E ele me olhava como se... Sabe quando você está fazendo algo, que você está no caminho, que você, de certa forma, está sendo usada para fazer grandes movimentações? Foi muito louco. Olha, até me arrepio de falar desse dia, porque eu tenho esse dia, assim, comigo gravado na memória. A partir daí, muitas coisas aconteceram. E aí eu comecei a trazer tudo isso com mais maturidade espiritual, mediúnica. Eu já fazia alguns anos já dentro da Umbanda. Eu comecei a refletir sobre isso. Cara, existe algo muito maior no meio do nosso dia a dia que nos favorece, mas que também nos atrapalha, que faz todo sentido. E depois desse dia, grandes e gigantescas coisas aconteceram nesta empresa. Era como se algo... Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar assim com tanto detalhe, porque eu tô contando essa história agora. Mas realmente, depois disso, muita coisa aconteceu. Aquilo que estava estagnado começou a andar, aquilo que estava parado começou a se movimentar, aquilo que estava escondido começou a aparecer, muita coisa. E a empresa também, ela carregava um ponto interessante, que é aquela empresa conservadora, de pessoas de mais de 30, 40 anos trabalhando lá. Então, ou seja, resumo, o quanto a espiritualidade está no nosso dia a dia e o quanto a gente não sabe fazer uma boa interpretação das coisas que nos acontecem. Isso justifica muitas vezes o fato da gente estar dentro de um terreiro por alguma questão, ou para que a gente aprenda, como eu também já passei por alguns terreiros que não fez sentido nenhum para mim, e até o Caveira dizer... Eu discordo dessa opinião de que a gente tá lá para aprender alguma coisa. Não. Eu não acho que você muitas vezes entra para isso. Porque eu já cheguei a entrar em lugares que eu não precisava entrar. Eu não precisava estar. Mas eu quis afrontar, sei lá, a lei da física, a lei da... Fui rebelde, acabei insistindo. Você quis fazer uso do seu livre-arbítrio e... Talvez, de maneira inconsciente, talvez, ok. Mas percebe que o Pai Joaquim já tirou essa dúvida, na verdade. Existem situações que nós não precisamos passar, mas a gente insiste. E talvez alguns lugares que a gente... Empresa é isso, você tá sofrendo. E é isso que eu ia te fazer essa pergunta, né? Por que a gente sofre tanto? Você fica numa empresa que você tá ali sofrendo. Você fica dentro de um terreiro que você tá sofrendo. Eu acho que eu tinha que estar lá, né? Ou é porque eu não tomo decisões? Porque eu não pratico a minha fé? Porque eu não acredito nas minhas entidades? Por que a minha entidade não disse que eu tinha que sair dali então, Beth? Por quê? Porque... a gente vai finalizar falando tudo isso, né? O que acontece quando você fica, agora, né? Por que você fica? A gente vai falar sobre essa questão das entidades dentro desse parâmetro, mas assim, o que é importante a gente terminar aqui o raciocínio só para a gente fechar e começar o assunto, né? Não, o assunto já começou, tá? Não precisa pular não a partir do dia do 24. No sentido dos tópicos principais, né? Vamos dizer, do número de... Do desenrolar, né? Dos tipos. Dos números de situações. A gente tem, às vezes, relatos de pessoas que vêm com uma queixa que não é motivo para sair. É tipo, eu vou separar da minha mulher porque ela ronca. Eu vou me separar do meu marido porque ele deixa a tampa da privada aberta. Às vezes são coisas que são resolvíveis, às vezes é uma coisa que é a mania da pessoa, às vezes é uma coisa que
faz parte da sua mania de não querer ver, enfim. Então, Ou faz parte da teimosia também, porque tem gente que ronca e não se cuida, né? Sim, mas às vezes é questão de saúde, a pessoa não tem controle. Então, não é um motivo para... Então, por que eu estou trazendo essa analogia? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer sair do terreiro porque o pai de santo não dá atenção. E se não dá atenção, entra na categoria da interpretação. Ele não te dá atenção porque ele tem muita coisa para fazer, você quer falar com ele justamente na hora que ele está organizando muitas coisas para o coletivo, e não dá para ele parar para falar com você sozinho. É verdade. Né? Ou ele não te dá atenção nunca, né? Você está passando por uma necessidade real e ele está te deixando de lado. A gente vai falar dos itens aqui, mas... E você... Tópicos. Né, dos tópicos. Acho que ela tá querendo vender alguma coisa. Eu tô sentindo. Ou a pessoa não tá te dando atenção porque ali naquele momento o que você quer talvez não precise dessa atenção naquele exato momento. Enfim, tem tudo isso. Às vezes a pessoa é carente, às vezes a pessoa tá ali com uma demanda que dá para esperar. Então, é muito essa questão da interpretação, né? Então, a gente está trazendo aqui, a gente vai trazer aqui os itens, né? A interpretação pela ótica... Sim, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, outras coisas, sim, né? Que fazem a pessoa sair de uma casa. Porque tem pessoas que necessitam de uma atenção maior. E aí eu não vou entrar no mérito de se tá certo ou tá errado, né? Que é o balde de feedback que a gente fala, né? Tem mas gente assim, que tem um coraçãozinho mais furadinho, o outro nem tanto. Exato. Sim, mas não é motivo. Por exemplo, a casa da qual a gente veio, tem muita gente que reclama, né? Eu fiquei lá e só saí porque fui montar a nossa casa. Reclama porque de maneira bem rápida, né? O dirigente, ele não é acessível a todos. Não, então... as queixas são demais, são várias, né? Tem gente mas que reclama... essa é uma das principais, né? Sim, tem gente que reclama porque não tem atenção. Gente, a casa tem mais de quase 2.000 pessoas. Como é que a pessoa... Humanamente, ela não consegue dar atenção para 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Mas ninguém deixa de ser atendido numa urgência, numa necessidade, porque eu tive essa possibilidade de presenciar muitos casos. Mas para a pessoa que é carente, não me dá atenção, não vem tomar um cafezinho comigo na minha casa, já não serve. Então, é isso que a gente fala da interpretação. Tem gente que, eu vou sair porque eu não ganho uma ordem. Não estou recebendo uma promoção, né? Dentro da Umbanda. Uma ordem lá é ordem de atendimento. Você vai para corrente. Não necessariamente de atendimento, mas você está com uma bian, você não é entra toda casa que tem essa dinâmica. Né? Eu estou tentando explicar para quem não conhece. Mas, por exemplo, eu não subo de cargo. Alguém chegou agora, já está ali na janelinha. Querendo ser cambono, querendo ser médio atendente. Isso, e eu tô aqui, faz um tempão aqui, eu não sei fazer isso aqui, gente. Não sei como é que a entidade consegue. Eu tô aqui há um tempão e não tô conseguindo. As coisas não estão, né? Eu tô aqui parada aqui nos iniciantes. Tem gente que chegou, já foi lá pra cadeira cativa. E às vezes não entende qual é o conceito que o dirigente está usando. Às vezes aquela pessoa já veio de uma casa desenvolvida, já faz um trabalho, então para ela tá mais rápido o caminho do que para você que está começando agora, ainda precisa aprender algumas coisas que ela já sabe. Então, às vezes, o que te faz querer sair de uma casa são motivos que não caberiam para isso. Até porque a sua escalada evolutiva, ela é diferente mesmo, né? Tem gente que assimila mais rápido, uma incorporação, um outro tipo de faculdade mediúnica. E aí a gente olha sempre com a nossa ótica, né? Na minha ótica, não é justo eu que estou aqui há 6 meses, não está entrando lá, e a pessoa que chegou agora, né? E aí a gente tem que entender que às vezes a nossa interpretação, ela é limitada, né? Em cima do que a gente não sabe, aquilo que a gente acha que sabe. A nossa interpretação, ela é limitada e a nossa busca também. Porque muitas vezes a gente não vai buscar como funciona o processo. A gente não vai buscar como funciona a dinâmica. Mas às vezes a casa também não fala. Tem muita casa que também não... Eu vou falar isso. Não preciso falar, é comunicação, né? Quer dizer, não tem alguém que diz como funciona essa dinâmica e também não tem ninguém que pergunta como funciona. Tem muita gente que sai do terreiro por causa dos irmãozinhos. O irmãozinho fez cara feia pra mim, o irmãozinho fez careta. Não faz isso não. Porque, sua caminhada, na hora que acontecer alguma coisa, ninguém vai querer estar junto com você, viu? Exatamente. E não é só isso, né? A pessoa, então, tá pelo motivo errado. Se o irmãozinho fazer careta pra você, se o irmãozinho fez uma fofoca e você não quer estar mais no espaço, você tá pelo motivo errado. Porque quando você tá pela Umbanda, pelo trabalho social, por ajudar o próximo, você acha ruim estar perto de alguém assim, porque claro que não é agradável. Não é uma situação das melhores, mas você, infelizmente, né, como você está lidando com espíritos, né, a gente sempre fala muito isso aqui, que é o que a gente aprende com as entidades, olhar as pessoas como espírito. Quando você está com o espírito
de porco, às vezes, a gente tem que ser realista, às vezes tem pessoas que são espíritos de porco, a gente tem que ter uma tolerância maior, e aí sim, sabe, preciso aprender a lidar com aquilo que me incomoda no outro, mas chega aqui em mim, e a partir daí, não deixar de sair, não deixar de estar na casa, de frequentar a casa por causa dos outros. Porque aí você está indo pelo motivo errado. Porque na prática, o outro é um item que está ali junto, é igual ao trabalho. Você não sai do trabalho porque você trabalha com pessoas que você não gosta, com pessoas chatas. Algumas pessoas até saem, mas não é o correto. Porque você vai trabalhar em outros lugares que vai ter alguém que você não gosta, porque é difícil você estar gostando de todo mundo o tempo todo. Mas você precisa do seu salário, você precisa pagar seus boletos, como o povo diz, né? Então você precisa aprender a lidar com aquelas pessoas, se afastar quando for possível para, né, para se proteger, mas não deixar de estar ali trabalhando, ganhando seu dinheiro por causa dos outros. A mesma coisa é o terreiro. Você não sai de um terreiro porque alguém fez cara feia para você, porque alguém está cochichando de você, porque isso é errado. Agora, é claro, dentro do possível vai resolvendo ali o que aí dá, é que né? nesse caso, existem muitas pessoas que traz isso como um peso porque não gostaria que as pessoas a vissem daquela forma, principalmente quando ela está dentro de um lugar religioso, porque também já entra com aquela visão do tipo, caramba, aqui lá fora ok acontecer isso, pô, mas aqui dentro... Aí nós entramos em mais um item muito importante, né? Antes de falar aqui dos temas que a gente vai abordar. A gente está num lugar com pessoas. Nós estamos num lugar com seres humanos. Então, da pessoa do abian, do iniciante, do médium que começou ali, ou até assistência, para ir até mais na ponta ali da pirâmide, né? Na base ali da pirâmide, na ponta para a base, né? De cabeça para baixo, ao dirigente, todos são seres humanos. É verdade. Então, não adianta querer perfeição, eu quero que a pessoa seja do jeito que eu, né? Fazer a analogia do relacionamento que cabe para todo mundo, que todo mundo já se relacionou alguma vez. A gente tem o sonho de encontrar o príncipe encantado, a princesa encantada no cavalo branco, né? Linda, maravilhosa, pronta para só viver a felicidade. E na prática não é isso que você vai encontrar. Por isso que o ideal é você casar não pensando em ser feliz, senão você tá lascado. O motivo do casamento não é esse. Exatamente. Né? E na religião, né, trazendo para a religião, é a mesma coisa. Você não vai encontrar um terreiro perfeito que não tenha nada que te incomode, que não tenha nada... Às vezes a gente dá esse conselho para as pessoas que procuram a gente. Não existe terreiro perfeito. O dirigente, ele é um homem ou uma mulher, ele pode errar, né? É claro que quando a gente tem consciência da responsabilidade, a gente faz o maior esforço para tentar errar o mínimo possível, porque a gente sabe que o nosso erro pode ter consequências em muitas cabeças. Mas não estamos livres de errar. Somos seres humanos. Então, às vezes, também o motivo da saída de uma casa, da escolha de uma casa, fica pesado em cima de uma coisa que não cabe. Como o dirigente, ele, sei lá, ele veste colorido, eu gostaria que ele vestisse branco. O dirigente leva a casa de um jeito que eu acho que, na minha opinião, tinha que ser do jeito X, ele faz do jeito Y. Ou até mesmo as pessoas agem de formas que eu discordo. Isso são coisas relacionadas a relacionamento que num terreiro não está livre, e tem acontece. gente também que atribui o fato de 2 ou 3 serem ingratos, né? Sim. E eu faço muito, outros não fazem nada. Você tem que estar ali, infelizmente, você está com pessoas. Então você vai ter que estar por você vai ter que estar pelo propósito, você vai ter que estar pelas suas entidades e esquecer todo o resto. Porque se você se apegar às pequenas coisas, a própria casa da onde eu venho, né? Nós viemos, muita gente saía com reclamações desse tipo, não tem atenção do dirigente, alguém chegou depois e já foi para a janelinha, coisas assim, e depois voltam. Eu ia falar isso agora. Porque chegam nos terreiros e vê que tem às vezes coisa pior, né? É claro que a gente tem muita gente que volta, hein? Tem. A gente tem o ideal e o real. É claro que o ideal seria pessoas evoluídas, pessoas que estão buscando a evolução, com entidades de luz te aconselhando, te ajudando a ser melhor, a pensar nas suas atitudes. O ideal seria que a gente estivesse num lugar com pessoas de luz, iluminadas, né? Então, tranquilo, todo mundo bem, super fácil de lidar e conviver. E tem, tá? Aruanda. Depois que... Não, nem isso, viu? Nem lá.
E aí a gente teria, né, uma facilidade maior de lidar, porque não teria tantos desafios. Mas não é bem assim. A gente está lidando com pessoas, com ego, com vaidade, com traumas, com gaps, com sofrimentos, com feridas. Então, no dia a dia, lidar com pessoas também é um exercício, né? Você está ali exercitando o olhar como espírito, o seu irmãozinho que está ali tentando, Basicamente, né, nós melhorar. estamos aqui para domar as nossas inclinações morais, os nossos maiores desafios, os defeitos, as falhas. Né? Eu acho que pensar em domar, para eu poder domar, eu tenho que ter o conhecimento, é igual um cavalo. Para eu domar um cavalo, eu tenho que saber andar no cavalo, eu tenho que saber subir num cavalo, eu tenho que saber conversar com ele. E é isso que a gente faz com as nossas inclinações, né? Morais. É assim, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber. Porque também se a gente se vê numa posição onde a gente só tá acertando tudo, é difícil. O que você vai acertar? O que nós vamos melhorar se tudo tô achando que tô acertando, né? Exatamente. Então... E aí a gente vai entrar, então, em itens que realmente são relevantes para você pensar se você quer continuar nessa casa. Claro que, como a gente disse, nós estamos trazendo verdades absolutas. A livre escolha, o livre-arbítrio é sempre nosso. Tem gente que está vivendo com alguém que é tóxico e quer continuar. Tem gente que é casado com alguém que espanca a pessoa, ela quer continuar. Então, assim, é uma escolha. Mas você tem que ter pelo menos consciência de, olha, isso que está acontecendo com você não deveria acontecer. Não é normal, né? Que a gente tem que parar de normalizar as coisas. Exatamente. E aí a escolha, não, eu vou continuar mesmo assim? Aí é de cada um, né? E os espiritualistas, os espíritas, têm que ter muito cuidado com a seguinte frase: mas se eu tô vivendo isso, eu tenho que viver. É, exatamente. Um minuto de silêncio para pensar, que isso é muito delicado. Então, tem situações... de silêncio é ótimo. Porque é delicado, não é nem tudo. A gente... Tô levando na cara, eu sou obrigada a ter que levar... Não. E essa concepção isso talvez seja um pensamento de alguém que não tem, né, uma rédea e que prefere pensar assim do que ter que enfrentar e pessoas a situação. Conformadas. A gente tem muita gente conformada. E tem as pessoas que ficam o tempo todo tentando Nessa buscar... hora, eparrei. Vamos pôr essa na frente, ó. Tem pessoas que, infelizmente, isso também está relacionado à ansiedade, à depressão. Inclusive, essa é a nossa próxima palestra, vai abordar esses dois temas aí. Por que que tem tanta gente falando sobre, passando por esses processos? Por muitas coisas, mas uma das bases é justamente você não ser quem você é. Você é quem o outro quer que você seja. Você tem que ser o que o outro espera que você seja para você estar feliz porque você está agradando a opinião do outro e aquilo que o outro espera de você. Você não pode ser você porque você vai ter que lidar com isso e você quer fugir disso. Então, dentro desse parâmetro, dentro dessa realidade que nós vivemos, muita gente acaba tentando achar desculpa para tudo. Inclusive, isso justifica as inúmeras pesquisas que foram feitas e os apontamentos que foram feitos em 2014 e 2015 sobre a depressão e a ansiedade, que são as doenças do século, que são as doenças do século, e que ia ser uma das mais potenciais, que é o que já está acontecendo. Exatamente. A Covid, né, ela acelerou um processo que já estava acontecendo e que de qualquer maneira, gatilho, né? Que de qualquer maneira isso vinha até por conta das redes sociais, da maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente se comporta, ela norteia se nós estamos indo por um caminho declínio ou escalando uma evolução. Exatamente. Então, as pessoas estão o tempo todo tentando arrumar desculpa para si mesmo e para os outros. Então, essa coisa do, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tô aqui porque eu devo aprender alguma coisa, eu caí aqui porque tá no meu destino, eu tô aqui porque tava lá no meu plano encarnatório, eu tinha que passar por aqui. Não quer dizer, nada é uma verdade absoluta, né? Nada é uma coisa só, assim Exato. como ninguém é, e nenhum terreiro é, e nenhuma situação é. Nada impede de você, de repente, ter que passar por ali para, de repente, até aprender o que não fazer. Mas muitas vezes você está ali porque você não prestou atenção antes de entrar no que estava acontecendo ali para ver se você realmente não queria ativou continuar. O feeling, não ouviu, talvez. Às vezes você foi pelo motivo errado, foi com uma mulher, foi com o marido, foi com a namorada e acabou ficando e aí nem parou para pensar no que você queria da sua vida. Tem muita gente que vive por osmose, tem gente que não para pensar nem o que faz. Eu tô feliz?
Tá fazendo sentido? Eu vou envelhecer e não vou me arrepender de nada que eu estou fazendo agora? Quantas pessoas se questionam disso? Poucas. Diz que vai só, deixa a vida me levar, né? Vai conforme a maré, vai seguindo. Meio Zeca Pagodinho. Exato, e não para pensar no que está fazendo da sua vida. E quando acontece alguma coisa ruim, você procura desculpa na... Eu esqueci a frase que muita gente está falando ultimamente aí. Não era para ser, porque vai ser. Eu não vou lembrar agora a frase. Mas assim, desculpas para você poder se conformar do... É igual a história do pisou no cocô, é sorte. Foi alguém que fez isso para ficar menos ruim. Deixa eu dizer que isso aqui é uma coisa boa de alguma forma. Então quer dizer que passar debaixo da escada dá azar porque eu já tô lascada mesmo. Então é a maneira que eu tenho de dizer que se alguma coisa não deu certo é porque eu passei debaixo da escada. São recursos psicológicos, neurológicos e até que acabou virando sociais de você tentar se conformar e trazer para o outro uma visão, né, que está dentro ali. Como, por exemplo... Hoje, muita gente que depois de fazer terapia ou ver alguém fazendo terapia, usa agora a desculpa do eu sou assim porque eu tive um trauma com a minha mãe. Meu pai fazia tal coisa para mim, agora eu sou assim. E aí esquece da sua responsabilidade. Meu filho, você cresceu. Se sua mãe dizia isso, passou, já foi. Agora vamos, é você no jogo, a sua responsabilidade. A encarnação é sua, não adianta chegar lá em cima e, então, eu fiz isso porque a minha mãe, quando eu era criança, meu filho... Aí, meu irmão, você vai dar de cara com Elebara, com Exu, olhando pra sua cara e falou assim... Dando uma gargalhada, né? Como é que é? Ainda aqui quer tentar fazer o que você faz lá? Então, assim, voltando aqui pro nosso tema, um dos itens, assim, que a gente precisa considerar é quando a energia da casa não é legal. Quando você sente uma energia que não é boa. Quando você sente ali, quando você não se sente bem. Agora, gente, isso é uma frequente, tá? Não é uma, hoje não tá legal aqui alguma coisa, pelo amor de Deus. É que às vezes você não tá legal, né? Você chega mal, né? É igual, por exemplo, pessoas passando mal. Por isso que a gente fala que nada é uma coisa só. A gente está trazendo esse item, né? Esse tópico, dentro do contexto de pessoas que toda vez que chega no terreiro sente uma energia densa, uma coisa ruim, uma energia que você passa mal, que você não fica bem, que você se sente mal no lugar que você está. É aquela energia onde você se sente mal sempre. Não é porque, às vezes, o se sentir mal é você que não está bem. Às vezes, e olha, às vezes é uma energia de alguém próximo de você, não da casa em si. Mais do que uma energia. Muitas vezes isso é uma questão, e tanto por isso que a gente estuda até hoje o comportamento humano e como funciona, de repente, as nossas emoções, porque isso também pode estar muito intimamente ligado à parte emocional. Sim. Você fica tão tenso, você vai tão mal para gira, você vai tão preocupado com o que os outros vão pensar, que isso te traz sentimentos ruins e você acha que o problema está na casa. Exato, às vezes você acha que está no externo e é interno. Ou você está do lado de alguém que está muito mal, se você é um consulente, ou até mesmo um médium, e está próximo da assistência, às vezes alguém está chegando ali para buscar ajuda com muita, então às vezes você não consegue identificar. Mas toda semana a energia da casa é ruim, você se sente mal, a energia é pesada, é densa, enfim, geralmente é um indício, como a gente disse, não é uma verdade absoluta, tem que estudar, observar mais, entender se não é você, se você não está sentindo do outro e nem nada do tipo, mas... Sendo uma coisa constante, aí procura o dirigente para entender o que está acontecendo e, de repente, pode ser os trabalhos da casa, né? A gente já teve relatos, assim, de pessoas que sentiam uma energia densa e depois a pessoa descobriu que a casa trabalhava com coisas pesadas, com magias contra outras pessoas. Então, isso justificava ali o que a pessoa sentia no lugar. E também já teve casos da casa ser uma casa séria, mas ela tinha um trabalho específico, por exemplo, de desobsessão. E que... uma sensibilidade maior do médium. E que às vezes a casa estava dando uma vacilada nos trabalhos, né, de limpeza e tal, que isso também pode acontecer. Então, por isso que é sempre, 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 sempre importante conversar com o seu dirigente. Exato. E observar com mais atenção. Peraí, por que eu me sinto mal? Por que a energia está ruim? Será que sou eu? Será que é alguma coisa daqui? Como é que essa casa trabalha? O que ela faz? E aí você vai investigando. Chegou ali a um conceito de que, de repente... ela possa trabalhar como esse exemplo que eu dei de pessoas que passaram por casas que a energia era densa porque o trabalho ali era contra outras pessoas, era realmente muito denso, e depois a pessoa saiu.
a gente entende que, de repente, isso é um sinal para você da sua espiritualidade. Tem gente que se sente mal, tem gente que, às vezes, dentro do trabalho ali, tá sentindo ali, desde o começo, uma energia ruim quando tá ali. E, às vezes, é como eu disse, né? Pode ser também um irmãozinho que você tá sentindo que não... ali perto de você, que você tem uma sensibilidade maior e consegue perceber. Por isso que o importante é repetir, observar e conversar com o dirigente para tentar entender ali o que pode estar acontecendo. E se for dentro desse contexto, por exemplo, da situação que a gente trouxe aqui, aí é sua escolha, né? Conta e risco, né? Conta e risco. Outro item, outro tópico importante. Não, fala item mesmo, porque toda hora... Já acostumei. Você a casa tem uma filosofia que você discorde. Não estamos entrando, tá, gente? Fazer questão de repetir e de falar isso com todo o cuidado senão do amanhã mundo. a pessoa vai pegar um corte e vai falar, não, elas disseram isso, não. As pessoas gostam muito de pegar pedaços e não pegam o contexto inteiro. E querer entender o livro todo, né? E aí, assim, o que é importante? A gente não está trazendo julgamento. A Umbanda não tem uma cartilha. Cada dirigente segue como aprendeu, como acha que faz sentido e está tudo bem. Quem somos nós para dizer que está certo e que está errado? Dentro da nossa visão do TJR, e aí quando eu falo TJR, sou eu e a Paty que, né, estamos à frente ali da casa, por exemplo, não cabe matança, né? Não cabe sangue na Umbanda, a não ser o verde que vem das plantas. Porém, tem casa que trabalha com Umbanda que usa da matança e aí a gente não está entrando num julgamento, porque como não existe uma cartilha, cada um segue como quiser. Mas vamos dizer, por exemplo, a Beth. Eu não conseguiria trabalhar numa casa que tivesse matança. Gente, eu não consigo matar uma formiga. Eu já chorei por causa de uma formiga que eu matei sem querer. E a gente tem bastante amigos dirigentes que são candomblecistas. Eu lembro até que a conversa dura horas quando o assunto é esse. Dura horas. Eu tenho um amigo que ele dá uma aula pra Beth, assim, explicando essa situação. Mas aí não entra. Aí no final ela fala adianta. Assim, ó, tá, não entendo, eu respeito, mas... respeito, cada um faz o que quer da sua vida, mas... Eles também respeitam, até porque a gente não coloca isso num ponto, né? Isso porque é legal, são pessoas inteligentes que a gente tem a oportunidade de trocar. É diferente, tem gente que não faz matança de um lado, mas mata a esperança, as outras ações de outras formas, né? Não, então, mas aí eu acho ruins que no sentido da minha opinião, tá, a Beth quer dizer é que às vezes a gente tá numa casa que os valores não estão batendo, que a gente não concorda por questões muito, muito morais, óbvias, muito éticos pro nosso universo. Então, aí é difícil mesmo você tentar, né, buscar... Sim, eu tô trazendo um exemplo. Insistir. Para mim, por exemplo, meu limite rígido seria: em matança não dá para mim frequentar. Não consigo estar num lugar que eu sei que trabalha dessa forma. Mas existem outras situações. Às vezes o dirigente pode ser homofóbico. E aí, dentro da minha visão também, eu acho que a Umbanda é para todos, que a gente não pode ter distinção, então isso não cabe. Uma casa pode estar seguindo uma linha de trabalho, onde, por exemplo, aconteceu muito isso, né, na eleição passada. Não na Umbanda, acho que não tanto, porque graças a Deus a maioria tem uma visão muito mais ampla, enfim. Mas, por exemplo, houve igrejas que exigiram e obrigaram seus fiéis a votar em determinada pessoa. Isso já vai também contra a minha filosofia. Eu estou na religião por outro motivo. A minha opinião política é pessoal, o voto é secreto e eu voto em quem eu quiser. Então, assim, se existem coisas que esse é um assunto polêmico. Não que a nossa religião, que a gente como dirigente é alheio à política, não é nada disso. Até porque, mas é o livre-arbítrio de cada médium, porque nós estamos, né? A gente luta por muitas coisas. A gente tem que estar próximo de muitas coisas. Mas eu entendo o que você quer dizer. Exigir o que o médium tem que fazer ou deixar de fazer? Não. Uma casa que, de repente, o dirigente quer mandar na sua vida, você não vai fazer tal coisa, a gente já recebeu relatos assim. Você vai casar com fulano, porque o fulano é pra você, né? Essas coisas... O de se meter na vida do médium, né? Recentemente teve... Pra dar pitaco, Não, isso... A gente assistiu uma série baseada em fatos reais de um casal que também montou uma religião ali, onde também eles definiam quem ia casar com quem,
quem ia viver com quem, o que a pessoa podia fazer, só pode trabalhar para mim. O mundo tá aparecendo de cabeça para baixo, tá? Mas ele tá, cada coisa que você ainda ouve... tá dando para viver ainda. Então, assim, se tá ferindo, né? Se a filosofia da casa, a forma de trabalho, tá ferindo os seus valores, a sua forma de pensar... Repense, né? Aquilo que você gosta, também é para repensar, porque, assim, você tem que estar num lugar que você concorda com tudo ali. Até porque, dependendo da situação, que nem nesse caso... concorda com tudo... com parte, pelo menos, né? Com a maioria, né? Tudo a gente nunca vai concordar, mas com a maioria. Esse caso, por exemplo, que é lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, por exemplo, todos do casal, né? Todos que frequentavam estão sendo investigados. Então, você acaba até entrando como cúmplice, porque você está ali junto. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tanto energeticamente falando, quanto para você não ficar voltando da casa cheio de raivas, indignações, porque isso também não te ajuda na energia, porque a gente tem que pensar nisso, né? Quando você está num lugar que você não gosta, ou que você se questiona o tempo todo, ou que você... É como você está com alguém que o tempo todo você tem coisas para reclamar da pessoa. Então, quer dizer, você não está sendo feliz, não está deixando a pessoa feliz porque você está toda hora reclamando, e automaticamente uma hora isso vai se desgastar. Então, a gente precisa ponderar, né? Aquilo que você acha que vale a pena. Tem mais coisas boas do que coisas ruins? Dá para ter uma balança aí minimamente equilibrada? Então, aí a escolha é sua. Mas se é uma coisa que te faz se sentir mal, questionar, achar injusto, etc. Eu gosto muito de trabalhar com perdas e ganhos. O que eu ganho estando aqui? O que eu perco estando aqui? É uma casa que me ajuda a evoluir, ela me ajuda a crescer. São situações Lembrando pontuais. que não são questões individuais e pessoais que a gente precisa analisar. Então, o fulano brigou com o meu irmãozinho, então eu não gostei do jeito que ele falou com o meu irmãozinho, eu vou sair. Gente... a gente precisa ter cuidado com isso, porque... Você não sabe o contexto todo. Às vezes aquele irmãozinho fez uma coisa que você nem tem ideia. Que tiraram a história? Você sabe de onde tiraram os shorts aquele 1 minuto do YouTube? E de onde que tiraram o Reels? É dessa analogia que a gente faz no dia a dia. A gente tira um pedaço da história e a gente quer... Né, quer entender tudo, né? Tem um aplicativo do livro 12 minutos que também é isso. 12 minutos você não entende o livro todo, você tem uma base. Um resuminho, né? Que nem sempre tá ali fidedigno, então, né? assim... Aí a gente... Não, até porque eles leem. Sim. Mas, assim, tem que tomar cuidado, porque a gente precisa... A gente peca pela nossa preguiça, pela nossa pressa, que a gente quer reduzir tudo, cortar caminho. Isso é um pouco delicado, às vezes o atalho é perigoso, né? Opa! Então, assim... É nesse sentido da sua energia estar melhor, mais alta do que baixa. Você ter menos motivos para você... Porque a gente, às vezes, trabalha contra a gente. Às vezes a gente tá com alguém que é tóxico, então você tá trabalhando contra a sua felicidade. Às vezes você tem escolhas que vai te trazer prejuízos. Às vezes você assume um monte de coisa que você não vai dar conta e aí você vai ter que ficar que nem um doido, que nem uma doida para poder dar conta daquilo que você fez e não vai ter saúde, não vai descansar, não vai... Então, assim, às vezes a gente age contra a gente. Às vezes, quase sempre, viu? A maioria das pessoas. Muitas vezes até pela autossabotagem, né? Você quer agradar todo mundo, vai tá com a agenda lotada lá, mas não tá agradando você, não tá parando um momento para você, não tá se cuidando, não tá se priorizando, fazendo aquilo que é bom para você, que vai te fazer bem. Então, isso são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? Outro item, né, que a gente também pode falar aqui, é a questão de você estar numa casa onde você não aprende. Não é que seja uma regra, mas por natureza, a vida é dinâmica. Não tem como você não aprender nada durante um dia. Não tem como você passar pela vida e não... Eu falo para ela, mas ela não me ouve, dos alarmes. É que esse aqui realmente passou do horário além do normal. Não, eu falo do alarme, independente. Sim. E aí a gente precisa lembrar, voltando para mim não perder o raciocínio aqui, a gente precisa ter como parâmetro, né, se a gente está conseguindo evoluir dentro da Umbanda. Também esse é um item bem delicado, porque também, eu estou numa casa que não ensina nada, mas eu me sinto bem, eu incorporo as minhas entidades com segurança, faço o meu trabalho e me sinto de bem com a vida, porque eu estou cumprindo ali com aquilo que eu me propus, tá ótimo, né? Mas o ideal seria você ter uma casa que você consiga aprender. Trazendo um exemplo, né? Lógico, tem. Ainda que com as entidades. Para a gente não esticar muito aqui, até pelo tempo. Mas, por exemplo, tem gente que não sabe cumprimentar uma entidade, tem gente que não sabe. Por exemplo,
né? Um laroyeixo, não sabe por que tá cumprimentando uma trunqueira. Tem gente que não sabe o que é uma trunqueira. Então, coisas básicas, muitas vezes, dentro da ritualística, Patrícia, mas ninguém me fala. Pô, então pergunta, vai atrás, mas não fica assim, alheio, né? Viver algo e ser alheio a ela te deixa em risco. Te deixa em risco. Então, você ser alheio às coisas que você vive com você ali no jogo, te deixa alheio. E isso, aliás, não te protege, quer dizer, te deixa em risco. E a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e não adianta você falar, uau, fui enganado. Você foi enganado ou você não foi buscar, você foi alheio àquele universo que você estava vivendo, talvez por uma negligência por si. Então, é importante a gente entender onde nós estamos. E mesmo que você trabalhe numa casa, porque não são todas que têm essa cultura de dar formação, de parar para explicar, né? Muitas coisas você aprende na prática. Você vai estar aprendendo, ainda que seja no seu dia a dia, na prática, ainda que seja com as entidades, com as suas entidades. Então, minimamente, você precisa sair da onde você está para um lugar melhor, né? Mas, como eu disse, não é o item mais... Você tá incomodando também, você não tá tudo bem, segue o jogo, né? Talvez não seja o item mais importante, para quem, de repente, não leve isso como um peso. Eu estou trazendo uma entidade com segurança, tá tudo bem aqui, a casa eu gosto, me sinto bem. Talvez não seja um item tão importante para muita gente, mas é um item que eu acho que é importante considerar. Outro item importante também relacionado a essa questão são as casas que cobram pelo atendimento. Cobra para dar o passe, cobra para fazer defumação, porque esse também é um parâmetro da Umbanda, né? Não existe uma cartilha, porém existe lá uma filosofia, né? Um início onde a base é justamente a caridade. Como é que eu faço? Né? Exatamente. Como é que eu faço caridade se eu cobro para dar um passe, se eu cobro para fazer uma defumação? Se a gente fosse olhar friamente, a gente teria que cobrar minimamente o custo, porque a gente já foi fazer defumação até fora de São Paulo, né? E quando a gente vai fazer defumação, você gasta gasolina, você gasta carvão, você gasta as coisas que as entidades, se for dar uma passagem, vai usar. Você tem um custo mínimo, né? E se a gente for olhar mesmo friamente, nem é justo o médium tirar do bolso dele para o outro. Mas aí, uma coisa é aceitar uma ajuda de uma contribuição para você poder comprar as coisas quando vem, que às vezes tem gente que não dá nem um copo d'água. Sim, né? mas eu tô falando também. que é porque às vezes tem pessoas que realmente cobra por tudo, por estar ali, por sair, por enfim. Exato. E aí, assim, na verdade, a gente falando friamente, por exemplo, nós não cobramos. Às vezes a gente vai para longe, gasta gasolina, gasta pedágio, gasta tudo do nosso bolso, porque a gente está indo pelo trabalho da Umbanda. Agora, você sabe que de tudo, eu sei que a gente está no final, mas de tudo que você falou, essa para mim é uma parte muito delicada, porque o que a gente vê são pessoas sofrendo, que precisam resolver suas vidas muitas vezes. Não tem condições. E essas mesmas pessoas condicionadas, né? Até porque conheceu lugares assim. Quantas não são as pessoas que ligam pra gente? Gente, quanto vocês cobram pra fazer um trabalho? Não, a gente não cobra. Tem gente que olha a gente assim, eu acho até que a gente é fraquinha, né? Ixi, essas daí... por quê? Porque ela cresceu entendendo que tem que pagar. Mas a gente tem que lembrar que existem algumas religiões que são misturadas, que nem tudo é só Umbanda mesmo não cobra. E às vezes tem dirigente que entende que vai cobrar porque tá ali dando o seu tempo. E vive disso e tá tudo bem, não, até aí ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que as próprias pessoas às vezes também acabam por falta de conhecimento, somado ao desespero de precisar resolver algumas coisas. E que detalhe, tem trabalho que não resolve. Ela pode ser um paliativo, ela pode ser aquele momento, mas isso também pode ter um custo muito, 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 muito mais elevado, que é o livre-arbítrio, que é uma situação que a gente pode estar enfiando a mão numa cumbuca que a gente não deve, podemos estar tirando o aprendizado de alguém, podemos estar interferindo num papelzinho aí que não é pra gente. Então a gente precisa ter. Na verdade, o que é importante a gente entender, sim, é que assim, nós não estamos falando, porque a gente já recebeu esse relato também, né? E aí é aquela coisa do aconselhamento, enfim, pessoas procurando ajuda. A casa, ela precisa se sustentar, né? Então, a maioria das casas paga aluguel, né? Raras exceções que tem um espaço cedido por alguém que não cobre.
Tem água, luz, tem papel que a pessoa usa para secar uma mão, para usar o banheiro, um copo com água, enfim. Todo o custo que uma casa tem, isso sai de algum lugar. O que também não é justo, né? Só o dirigente arcar com tudo porque, né, você resolveu aí, você se vira. Você que inventou de ajudar as pessoas, agora se vira aí sozinho. Então, o que acontece? Existem custos, a gente até já fez um podcast sobre isso, que estão dentro de uma coisa possível, né, e justa, que é o médium contribuir mensalmente com algum valor para auxiliar nessas questões de aluguel, água, luz, etc. Essas ações de uma rifa, de um evento, né? São sociais, né? Churrasco de Exu, feijoada de Preto Velho, essas coisinhas que além de trazer o social, um momento ali fora do ritual, da ritualística, também ajuda a casa a levantar fundos, bazar beneficente, essas Mas aí coisinhas. também tem um cunho social bem bacana, que você faz a interação das pessoas entre médiums, assistentes e tal. Isso é a sociedade, o bairro, enfim. Exato. Então, essas pequenas outras ações para levantar fundos, elas não entram nesse critério, porque a casa precisa se sustentar. O que nós estamos falando é pagar por um passe, pagar por um atendimento com a entidade, pagar por, exato, por uma defumação. Né? A gente está falando de coisas que nós temos, graças a Deus, gratuitamente. E aí a gente não tem como cobrar, né? O que é diferente do que é físico, do que você tem custo, etc. O restante é para manter mesmo. Sim, então assim, geralmente quando as casas trabalham assim, dificilmente vai estar ali com a entidade de luz, porque já entrou num outro processo. E aí a gente... Um pouco mais descer um pouco mais a vaidade, exato, né? Acaba se corrompendo. E assim, é desafiador, porque essa corrupção não justifica, mas explica. Ela vem muitas vezes atrelada de uma necessidade, de um desespero, de não conseguir muitas vezes se sair de alguma... E aí nem tô dizendo que nem tudo é má fé, é que tem situações que a pessoa vai se perdendo mesmo, né? E são colocadas coisas para que... Às vezes pela necessidade mesmo, pela porque necessidade, sim. Bancar tudo do bolso não é para qualquer um, é difícil, sim, não é fácil. Então, às vezes, nessa questão, acaba entrando nesse processo, mas o ideal seria realmente, até porque a gente limita, a gente segrega, porque tem gente que não tem condições de pagar, enfim. E para finalizar, né, as pessoas, ou as casas que não dão, que o dirigente não te dá nenhuma orientação. Aí a gente vai entrar naquele exemplo lá do começo, né? Não estou falando de uma pessoa que está procurando na hora que ela está organizando tudo para o começo dos trabalhos, que ela está ali atarefada, cheia de coisas e com muitas urgências para fazer. Ou que você está ali, de repente, por uma carência, eu quero tomar um cafezinho, bater um papo, e a pessoa tem um monte de outras responsabilidades coletivas para cuidar. Mas se você está precisando de alguma coisa, tem uma emergência, está passando por um problema, uma coisa séria, e não tem esse suporte, se você tem dúvidas e não está conseguindo receber esse suporte, se você está passando por um processo que você não está entendendo e não tem um suporte, aí também é uma coisa delicada, porque você vai recorrer a quem? Dá para acrescentar isso aí? A pessoa se sentir também constantemente assim um pouco acuado, preso, sem poder falar, claro, com medo, né? Com medo de... Lugar de muito autoritarismo, né? Pessoa que... aqui eu mando, aqui eu faço meio autocrático e tal. E cabe também, né? Cabe também, porque a Cabe porque você precisa ter liberdade, amor, né? O que eu sempre digo o seguinte, liberdade é algo que para mim é rico, sabe? Você vai me dar liberdade e eu vou saber usar dessa liberdade, porque eu não quero perder essa liberdade. Deixando claro que aqui a gente não está falando... deixando claro que aqui a gente não está falando do dirigente que é uma pessoa mais séria, mais centrada e mais metódica, porque às vezes a organização, ela precisa disso. Às vezes não, acho que na maioria das vezes precisa dessa organização. Né? O trabalho na Umbanda precisa de uma seriedade, então não dá para o dirigente ficar ali levando na brincadeira, porque a coisa é séria, são muitas energias que você não sabe que você está lidando, muitos médiuns não têm nem noção do que acontece numa gira às vezes, só vê a parte bonita, a parte simples, mas a gente está falando no sentido do dirigente que ofende, que te expõe em público. Que desperta medo, né? Que te põe medo. Que gera insegurança, que tá ali fomentando coisas que deixa tudo muito desconfortável, ruim, né? Então, exatamente. Eu acho que é nessa esfera que a gente tá querendo, nessa seara, digamos assim, que a gente tá entrando. Querendo entrar, porque tudo isso afeta envolve várias coisas. Envolve o seu bem-estar,
porque é uma coisa que a religião tem que te ajudar. Saúde mental. Né? A sua saúde mental e física, psicológica e energética. Porque quando você passa por vários desafios, várias coisas, você acaba desenvolvendo coisas que te atrapalham a seguir a religião, a estar numa energia boa, dar mais trabalho para suas entidades e tem mais dificuldade de estar bem. A gente também acaba tendo, porque a gente não chega no terreiro, assim como não chega no trabalho, assim como não chega nos outros lugares, de se despedir de tudo que você passou e tudo que você está sentindo e entra nu lá. Não, a gente entra com tudo. Então a gente tende a jogar pro irmãozinho uma frustração, a responder um assistente às vezes com uma rispidez que não cabe, porque você não tá bem, porque você não tá no dia bem, porque você tá passando por coisas que tá te deixando ali mal. A gente tem a questão de muita gente olhar a religião por essa ótica. E aí ela não entende que é a casa que ela tá, que faz coisas que de alguma forma ela entende como errado, que ela não gosta, que ela não se sente bem, e ela atribui a toda a religião, a todas as casas. E muita gente desiste da religião, muita gente para de frequentar, aí deixa de ser um trabalhador a mais por conta disso. Muita gente passa, além de não gostar, de deixar de ir, ainda passa essa visão ruim para outras pessoas. Então, olha, essa religião é assim, é assado, baseado em uma única visualização, numa única interpretação. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Você tem toda a liberdade, eu me sinto bem, eu estou me sentindo segura, eu gosto de onde eu estou, né? Não tem uma regra, não tem, cada um escolhe aquilo que faz bem, né? Mas é importante você entender que essas coisas, esses itens que a gente trouxe aqui, dentro de uma casa, pode fazer você se sentir mal, pode trazer coisas que, em vez de fazer bem, faça mal para você no dia a dia. Pode te fazer perder a fé na Umbanda. Pode fazer você trazer para outras pessoas uma visão da Umbanda que não é real. Porque a Umbanda não são as casas, não são os dirigentes, ela é uma filosofia muito maior. Ela é apenas formada de pessoas, mas ela é muito maior que tudo isso. Muito maior e o trabalho é lindíssimo. Né, Paty? Eu sou suspeita, né? Então é isso, eu acho que repense, né, a sua estadia. A gente precisa ter muito critério, porque podemos ser usados também de forma oculta para poder estar com esses pensamentos todos. Então o ideal é atrapalhar os trabalhos. O ideal é tumultuar. Centre sua cabeça, reze, conversa com o preto velho assim em silêncio. Vai ali, faz o cafezinho, conversa, fala, mas não ouço, tá tudo bem, mas ele tá te ouvindo. Mas eu não sei quem ele é, mas ele sabe quem você é. Então busque aí dentro aí que você vai encontrar a melhor decisão para tomar, tá certo? Você não tá só. Isso que é a parte mais gostosa da Umbanda, é da gente saber que a gente tem um povo lindo com a gente aqui. Concorda, discorda? Comenta aí, isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas, ajuda a gente a entender como você tá pensando e ajuda as outras pessoas que pensam igual. E nos ajuda a chegar em 1000 inscritos, viu? Curta, compartilhe, é verdade, comente. Tá quase lá. Quase lá, tá certo? Isso aí, axé para todos vocês. Que Oxalá te dê luz, força e proteção e direção. Axé.